Saudações, varões e varoas de Deus. Bem-vindo para mais um vídeo da minha série que se chama Desposar. E o tema da mensagem de hoje será: de quem é a culpa? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo pelo Facebook, curta a minha página. Vamos para a mensagem? A mensagem de hoje está no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 até o 6, que diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Glória a Deus, aleluia. Como diz o tema deste vídeo que estou gravando hoje, na verdade, de quem foi a culpa da queda do homem? De quem é a culpa do sofrimento que há na terra, de tudo que estamos passando, as aflições e as tribulações? Muitas vezes nós acusamos o homem, mas como disse o apóstolo, não é contra carne e sangue, mas contra a potestade e principados nos lugares celestiais. Para entendermos isso, vamos ver lá no começo da fundação do mundo, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. No versículo 1 diz assim: a serpente, de todos os animais que haviam no jardim, ela era mais astuta. E ela começou, a serpente, com uma interrogação para a mulher. Então quer dizer que não podemos comer de nenhum fruto deste jardim? Porque Satanás age desta forma para nos contaminar com o pecado. Ele chega como uma serpente, astucioso e devagar. Muitas vezes, dentro de um relacionamento, acontece isso. Começa um olhar, uma mensagem, uma conversa, e daí vem a queda e o pecado. Se não estivermos atentos para as ciladas do diabo, certamente ele ruge e nos cerca como um leão, querendo nos levar. Então ele começa com uma interrogação: não pode comer de todo fruto? E ela diz: somente de um que está no meio do jardim. Satanás começa com uma conversa, com algo pequeno, para tentar nos enganar, nos confundir. E desde aí nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos e repreender. Porque se deixarmos a porta aberta, há uma brecha, ainda que seja um pouco, é o suficiente, uma potestade bagunçar e perturbar as nossas vidas. Porque não pense que passaremos por batalhas espirituais, porque enfrentamos todos os dias. E dessa forma, a mulher disse à serpente: sim, de toda árvore podemos comer, somente da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus advertiu: não comereis nem tocareis. Há muitas vezes que nos enganamos e corremos o risco de cair quando enfrentamos o pecado. E nem sequer sabemos se estamos preparados para isso. Um exemplo que eu posso dar é alguém que saiu do vício da bebida e está num grupo de pessoas que bebem. Ele poderá dizer: eu posso ir naquele meio, naquele lugar, e sei que não cairei. Mas a palavra de Deus diz: não comereis, mas também nem tocareis. Se você não está certo, se
está preparado para enfrentar uma batalha, nem sequer toque no pecado. Não tente a Deus, porque se cair, quão grande será a queda? E será muito mais difícil retornar. Lembre-se da parábola da casa que está limpa e adornada. O inimigo vê ela vazia, sem o Espírito Santo, e traz mais 7 piores com ele. E a palavra de Deus continua. O da serpente disse: certamente não morrereis. Satanás tenta nos destituir da fé em que temos no Senhor, dizendo que o Senhor mente. Mas entenda uma coisa: Deus não mente em tudo aquilo que diz, em toda a palavra que é lançada, porque ela não volta sem que antes encharque a terra e produza frutos. Mas o que acontece? Somos nós que desobedecemos a Deus. Somos nós que mentimos, nós que não obedecemos e culpamos o Senhor muitas vezes por consequência dos nossos próprios atos. Porque aquilo que plantamos, certamente teremos que colher. Então nossos olhos têm que estar abertos para isso. Porque muitas vezes reclamamos, murmuramos, mas nós que viramos a costa, nós que fizemos algo que Deus nos havia alertado. E quando enfrentamos as consequências, nós o culpamos. Mas eu quero dizer que todo dia Ele está batalhando por nossas vidas. E a serpente tentou enganá-la da verdade, dizendo que certamente não morreria, mas sim teria todo o conhecimento que Deus queria esconder. Olha a astúcia e o engano de Satanás. E a serpente disse mais: porque Deus sabe que no dia que deles comerem se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e mal. Satanás queria ser como Deus, e queria induzir o homem a esse mesmo pensamento. Muitas vezes, no passado, ou muitas vezes, até nos dias de hoje, nós podemos dizer: Deus sabe. Imagine uma pessoa que está passando uma luta, uma tribulação em sua casa, em sua família, está passando por um vendaval, uma tempestade. E Satanás induz ela a cometer um pecado. No seu pensamento diz: Deus sabe por que estou fazendo isso. Deus sabe por que estou fazendo coisa errada, porque tenho sofrido tanto, estou atribulado. Quem diz isso foi a serpente. Quem disse isso foi Satanás. O que Deus sabe é que nos quer, sim, santos, porque Ele é santo. Quer que busquemos a santidade do verdadeiro cidadão do céu. E não um mundo de pecado e engano que diz que Deus sabe porque faço errado. Ele me ama e sabe meu coração. Mas entenda uma coisa. Quando Jesus falou para o apóstolo Pedro: tu me amas? 3 vezes. Ele não havia dito que ele seria pescador de homens, mas ele estava pescando peixe. Se verdadeiramente amamos o Senhor, temos que buscar as ovelhas perdidas, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O pecado parece ser agradável, desejável. Parece ser de boa aparência, parece ser bom. Mas ele pode entrar na boca como mel. Mas nas entranhas, dentro do estômago, será amargo para nossas vidas. E o prazer do pecado tem tempo curto. Mas os prazeres e o gozo de estar na vontade de Deus é eterno. E dessa forma, ela deu fruto também para o seu marido. E ele comeu com ela. Porque a palavra de Deus adverte que a mulher sábia edifica sua casa. A tola destrói. Então nós temos que estar muito atentos e vigilantes para nossas casas, nossas famílias, nossos lares, nos últimos dias. Porque é a base da igreja. E Satanás tem atacado constantemente. E se não estivermos vigilantes, ele certamente nos afligirá. Mas entenda uma coisa, que dessa forma, depois que eles comeram o fruto e caíram, seus olhos se abriram e viram a corrupção de sua carne. Porque através do fruto a carne foi corrompida, como Deus havia advertido.
e tentaram se esconder a sua nudez com folha de figueira. Muitas vezes, há muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas estão tentando cobrir com folha de figueira o seu pecado. Mas nada está oculto aos olhos de Deus. Lembre-se disso. E Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Nós, muitas vezes, rejeitamos, nos rebelamos contra Deus. Mas Ele continua no mesmo lugar, na viração do dia, chamando pelo nosso nome. Mas o que acontece quando pecamos e erramos? Tentamos nos esconder, nos afastamos. Quantas pessoas muitas vezes não retornam à igreja por causa de um pecado e têm se envergonhado? Mas eu quero te dizer, lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Eu não vim para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. O arrependimento que opera segundo Deus é para a salvação e vida eterna. Mas o arrependimento segundo o mundo é para a morte. Porque há muitos que cometeram erros e pecados, foram levados à morte e ao abismo. Mas se hoje sim nos arrependemos, Ele nos quer dar salvação. Porque o sangue de Jesus tocou na cruz para aniquilar a morte e o inferno. Glória a Deus, aleluia. E dessa forma Deus perguntou a Adão: onde tu estás? Por que tu escondes? Como tu sabes que está? Por acaso comeste do fruto que eu disse que não era para comer? E ele disse: tive medo e escondi-me, mas a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore comer. O que muitas vezes tem acontecido dentro de nossas famílias, nós erramos junto com o nosso parceiro, a nossa parceira, com nossos filhos, e os culpamos, dizendo: a companheira que tu me deste. Mas eu te digo uma coisa: foi tu que escolheste, não foi Deus. Da mesma forma, você pode pensar: mas Adão não escolheu a mulher, mas ele poderia ter escolhido não comer o fruto. De certa forma, ele tomou essa decisão e a culpou por um pecado que ele também praticou. Mas é um mistério que temos que entender e colocar em nossos corações. A culpa não é da carne, do sangue, não é do homem. Mas o grande culpado da corrupção do mundo é Satanás. Porque ele já foi julgado e está condenado. É ele que é o acusador. Ele que é culpado de todo o sofrimento que entrou no mundo. Porque a palavra diz que ele é príncipe deste mundo. Porque ele acreditava que tinha vencido e derrotado a Deus. Mas ainda no castigo e na punição de Adão, Deus entregou uma grande promessa. Porque chegaria um momento em que a serpente teria a cabeça esmagada pela semente da mulher, que é Cristo Jesus, o Senhor. E da mesma forma a mulher disse: foi a serpente que me enganou. E finalmente descobrimos que é o grande enganador deste mundo é Satanás. Porque todo que peca é escravo do pecado. Tem algo que eu quero dizer que está no capítulo 4 e versículo 7 de Gênesis, que diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já és a porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Como eu havia dito um pouco antes, o inimigo é como um leão que fica ao derredor, nos cercando, querendo nos devorar. O pecado é assim, já és a porta e deseja a nossa alma. Mas a palavra diz: e sobre ele dominarás. Há muitos que dizem que o homem já nasce pecando, mas Deus fala que nós temos domínio sobre o pecado. Porque quando somos espirituais, nós morremos para a carne, vivemos para o Espírito. Então não aceite isso em sua vida. Nós podemos ser espirituais, porque a separação que houve entre homem e Deus, o véu já foi rasgado através de Cristo Jesus, o Senhor. Ele nos quer ensinar a dominar o pecado, a rejeitá-lo, a repreendê-lo e viver em santidade com Ele. Então a culpa não é do homem, é do pecado. Porque muitas vezes quando vamos falar a palavra de Deus para alguém que não a conhece,
a rejeita, não quer ouvir. Mas entenda uma coisa, é a carne, é o pecado que está tentando escapar, fugir da glória de Deus. Porque se nós ouvirmos a verdade, o pecado será aniquilado. A nossa consciência nos acusará. Mas lembre-se, o arrependimento para a salvação e vida eterna. Porque não adianta nos culparmos se for para a morte, mas sim nos arrependemos para a salvação. Então muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus porque verão o mal que estão fazendo e querem continuar fazendo aquilo porque é agradável aos seus olhos, porque é saboroso à vista. E quando conhecemos a verdade, a liberdade de Cristo Jesus entra em nossas vidas. Entenda este mistério. E tem mais uma palavra que diz, que está no livro de Daniel, capítulo 10, vamos ler o versículo 12 e 13, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que eu havia dito, as batalhas espirituais estão acontecendo. Muitas vezes nós desistimos de orar, nós desistimos de clamar por nossa família, pela vida do nosso próximo, e cessamos, encerramos. Mas entenda uma coisa, Daniel havia jejuado e orado 21 dias, e desde o primeiro dia Deus havia ordenado a bênção, a revelação para a vida dele. Só que é uma batalha nos lugares celestiais, e é isso que temos que entender. Deus peleja por nós, entregou seu Filho amado porque nos amou primeiro e nos quer junto com Ele eternamente. Mas há um principado, há uma potestade que tenta impedir isso, mas também há uma legião dos céus, os príncipes do Senhor, que batalham por nossas vidas. Deus nos ama e continua lutando dia e noite, e muitas vezes reclamamos. Entenda uma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? E os nossos filhos serão bem-aventurados. Porque no Provérbios 22, versículo 6 diz: Ensina o menino no caminho que deves andar, e ainda quando estiver envelhecido, não se desviará dele. Porque nós temos que ensinar as nossas crianças no caminho. Porque muitas vezes nós não somos irrepreensíveis dentro de nossas casas. Cometemos e fazemos coisas erradas diante dos olhos dos nossos filhos. Dizemos, somos adultos, nós podemos. Mas o que esta criança aprenderá? O que esta criança fazerá com esse mau ensinamento? Certamente, quando os olhos dos pais não estiverem sobre ela, fará as mesmas coisas. Quando ela crescer, acreditará que a liberdade do adulto possa cometer qualquer iniquidade. Mas se nós pecarmos diante de nossos filhos, nós temos que ser humildes para pedir perdão. Meu filho, minha filha, pequei contra sua mãe, pequei contra você, pequei contra o meu próximo. Mas isto é errado e não devemos fazer. Nós devemos ser atentos, irrepreensíveis e dar um bom ensinamento às nossas crianças no caminho. Porque ainda que passe dias e anos e envelheça, nunca se desviará dele. É uma palavra profética. Nós somos responsáveis pelo futuro desta geração. Porque se nós não anunciarmos a palavra de Deus, as pedras louvarão. E não queremos entregar e deixarmos a nossa coroa da vida de lado. Porque Deus levanta trabalhadores se os que estão não quiserem trabalhar. Então vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. E lembrar que não devemos lutar contra o nosso próximo, contra quem amamos ou nossos inimigos, mas contra o pecado, contra Satanás e a potestade das trevas nos lugares celestiais. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus maravilhoso, nos ensina, Senhor, a vigiar, a orar constantemente,
e a estar entendido da Tua palavra, Senhor, e não ser enganado pela astúcia e cilada de Satanás, Senhor. Mas nos ensina, Senhor, a ganhar os nossos, de nossa casa, nossa família, os nossos irmãos na fé, e também a alma dos nossos inimigos, Senhor. Porque nós cremos e sabemos que a batalha não é contra o homem, contra o pecado. Porque o Senhor verdadeiramente nos ama, verdadeiramente entregaste o Teu Filho, e queremos entregar a nossa vida como sacrifício e oferta, melhor que todos os holocaustos. Em nome de Jesus. Amém. Fico com esta palavra, para a glória de Jesus. Amém.